beleza? Bom, os caras do rádio hoje recebendo aqui um verdadeiro ídolo, não é, Cláudio Pirro? Com toda certeza, a palavra certa. É ou não é, Ídolo. Jorge E Eduardo? não é ídolo só de Vasco e da Gama, não. É ídolo de todas as torcidas do Rio de Janeiro. Para quem gosta de futebol, esse é um exemplo. É verdade. Carlos Germano, goleiro de seleção brasileira na Copa da França em 98, 15 anos como jogador do Vasco da Gama. E olha, tá chegando a Copa do Mundo e ele disputou uma Copa do Mundo. Quando tá chegando a Copa do Mundo, Carlos Germano, tá friozinho na barriga? Bom, Edson, Perro e Jorge, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, cara. Batendo um papo aí com a rapaziada. Dá sim. É mesmo? Pois é, Edson, você espera a vida toda, né? É. Tá ali num clube grande como o Vasco da Gama, trabalhando, competindo, conquistando, né? E sempre na expectativa de ser lembrado pela seleção brasileira, né? Lógico que, de repente, ser só lembrado de jogar um amistoso ou outro, um jogo de uma Copa América, é sempre muito bom. E uma Copa do Mundo realmente é um sonho, né? É É um verdade. sonho para qualquer jogador brasileiro. E você na época era o terceiro goleiro, né? Eu estava como segundo, Segundo. né? É que quando o Tafarel não estava jogando com o professor Zagallo, quem jogava era eu. Ah. E aí eu e o Dida convocado sempre, ou eu e o Danley, e aí eu fazia alguns amistosos. Fui na abertura da Fonte Nova, contra o Uruguai, fiz alguns jogos contra a Holanda, na Holanda, e também na Rússia, contra o time da Rússia, contra a seleção da Rússia, e sempre o Zagallo me colocando para jogar, né? E quando teve a convocação na Copa América também, no ano anterior, também foi eu e o Tafarel só, né? E em 98 eu estava como segundo goleiro, eu era o 12 do time, né? O Dida era o 22. Agora vem cá, por que o goleiro não dá brecha? Porque chega no momento da Copa, por exemplo, a terceira rodada da fase de classificação, normalmente o time já está classificado. Pô, pode deixar o outro jogar, né? Jorge, nessa Copa de 98 eu achei que fosse jogar, que a gente já havia conseguido a classificação por antecedência, né? Os dois primeiros jogos, e aí ia ter o jogo contra a Noruega, eu achei que fosse jogar. O professor Zagallo até mudou algumas peças, jogou Gonçalves, né, que não vinha jogando, jogaram alguns jogadores e eu achei que fosse pelo menos pegar um ritmozinho de jogo. Germano, e a seleção brasileira, vem aí a Copa do Mundo, o Brasil tá bem de goleiro? Tá bem servido, está bem servido. Esses rapazes que vêm jogando já vêm há bastante tempo em alguns jogos amistosos, alguns torneios, eliminatórias. Tem o Tafarel, né? Que é nosso treinador de goleiro, sabe tudo, campeão do mundo, tetracampeão do mundo. E a seleção está bem servida, tem 3 grandes goleiros e tem uma fila aí, né? Mais uns 4, 5 aí que poderiam ter tido uma chance e jogado pela seleção nos Tanto jogos aqui amistosos. quanto no exterior. Exatamente. O próprio Neto, né? Que está jogando na Espanha, o Tafarel lembrou nos últimos amistosos. O goleiro do Grêmio, Groy, também é muito bom goleiro, já vinha sendo convocado. Diego Alves, né? O Diego Alves, tem o próprio Fábio, que na minha opinião já poderia ter sido em 2014 com o Filipão, se ele houvesse tido alguma chance de fazer alguns amistosos. O Elton estava jogando no Porto ainda nessa situação, né? Também poderia ter tido uma chance. Eu lembro do Fábio, que ele estava tão bem no Vasco na época, eu acho que era Parreira o treinador da seleção. Eu falei, Parreira, não precisa convocar, faz só um favor pro Brasil, vê um jogo dele e depois você toma a sua decisão. Conselheiro do Parreira. Você sabe, Que moral. você sabe que na outra convocação veio o Fábio? Então foi por isso. Tá com moral, como Uma coisa que eu acho que é curiosa, porque dos últimos 20, 25 anos, a seleção brasileira, as seleções brasileiras, elas tinham dificuldade para convocar goleiro. Era sempre muito sofrido para o treinador da seleção fazer convocação de goleiro. E assim, de um tempo para cá, abriu o Brasil virou uma escola de goleiro. Um pouquinho mais, né, o Jorge. Eu lembro, quer dizer, se você botar, já são 20 anos mais ou menos isso. Você bota em 98, são 20 anos que o Vasco faz esse ano 20 anos da Libertadores, né? E nessa época já de seleção, já havia uma briga muito grande. A gente sabia que o Tafarel era o goleiro, todos nós sabíamos que o Tafarel, por ter sido campeão em 94, era o goleiro titular, absoluto, muito bom goleiro, e um grande amigo meu. E ficava na briga ali, eu estava na briga o Dida, estava na briga o Darley no Grêmio, estava muito bem, estava na briga o Marcos no Palmeiras. Então havia uma briga muito grande, a competição era muito forte. E de lá para cá realmente ficou um pouco mais tranquilo.
eu não sei se... Mas tudo em prol da evolução também, né? Dos treinamentos. A transição, por exemplo, de vocês, ex-goleiros, para treinadores de goleiros, de repente isso pode ter feito a diferença? Ajuda muito. Eu lembro que quando eu cheguei no infantil do Vasco, a gente não tinha essa... Não tinha treinador? Não tinha de goleiro, né? Não tinha treinador de goleiro. A gente fazia um trabalho, às vezes com o próprio treinador, era um trabalho de finalização, fazia muito, né? Infantil, juvenil. A gente não tinha um treinador. O Jair Bragança, que foi meu treinador durante 10 anos no profissional do Vasco, ele foi meu treinador no juvenil. O Vasco já tinha começado a implantar não somente o treinador de goleiro, mas também um psicólogo para cada categoria, nas divisões de base do Vasco. E o Jair ficou comigo na época de juvenil, até juniores, depois o Jair saiu para a Arábia e voltou. Quando voltou, ficou comigo durante 10 anos no profissional do Vasco. E continuou com o Fábio ainda, continuou com o Elton, continuou essa turma toda. Bom, vamos falar então de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo está chegando, o Carlos Germano foi goleiro da seleção brasileira, estava no grupo da seleção brasileira quando o Brasil perdeu para a França por 3-0 e foi uma grande decepção. Como é que foi aquele dia para você, Germano? Edson, a gente sabia que ia ser um grande jogo, porque a gente estava na casa do adversário, né? Que era a França, mas com total confiança de que a gente conseguiria fazer um grande jogo e sagrar campeão do mundo. Porque, se vocês se recordarem bem, as duas semifinais foram desgastantes, tanto para o Brasil como para a França. A França ganhou no gol de ouro do Paraguai, né? E a gente ganhou nos pênaltis da Holanda, né? Tafarel defendendo os pênaltis. Só que eu acho que em nível de jogo e de desgaste, o Brasil foi um pouco mais tranquilo do que a França, que ficou até o final ali da prorrogação. Jogou mais minutos. Jogou muito mais tempo e talvez um jogo com um peso diferente, porque a Holanda tinha um grande time. Sim. E a gente fez 1-0, eles empataram e foi até ir para os pênaltis. E eu falei, passou pela Holanda, que era de repente uma das favoritas, a gente tem grande chance de levar a Copa do Mundo, mas aconteceu aqueles episódios todos em relação ao Ronaldo, né, que passou mal, foi medicado, o grupo sentiu um pouco, né, antes da partida, né, então foi muita coisa para um dia de decisão. Você tem que estar focado para uma decisão de Copa do Mundo, concentrado, e de repente tiveram alguns fatores extras que desviaram um pouco a sua concentração. Isso numa final de Copa do Mundo. Como é que foi a tua percepção daquele lance do Ronaldo? Que até hoje se comenta, aquela história dele ter passado mal. É um mistério. Você estava como? Como é que você acompanhou isso? Eu dividi o quarto com o Dida, né? E era assim, Jorge, a gente estava em Lézignan, uma cidadezinha perto de Paris, concentrado. E o nosso jogo era 8h30 da noite, lá de Paris. E o que aconteceu? A gente foi pro almoço, aí a gente ficou até umas 2 horas da tarde. Tinha uma sala de reunião, onde tinha os computadores, o pessoal ficava ali. E depois foi descansar, porque às 5h30 teria o lanche, a reunião com o professor Zagallo e a gente seguiria para Paris para fazer a final. E aí o pessoal ficou nos computadores e foi pro quarto descansar. Eu nem fiquei, eu fui direto pro quarto, estava com o Dida lá no quarto batendo um papo. E o pessoal nos outros quartos, né? De repente o Edmundo começou a gritar no corredor pelo Dr. Joaquim. Eu até brinquei com o Dida, falei, cara, Dida, o cara... Que brincadeira. Gritando aí, acordando todo mundo. Que animal, hein? Acordando todo mundo, cara, mas a gente não era sabedor da situação. Quando a gente chegou ficou por ali mesmo, quando a gente chegou na hora do lanche, às 5h30 para poder ir pro jogo, o dia falou, poxa, mano, o Ronaldo está internado, foi pro hospital. Foi quando o Zagallo anunciou, falou, não, o mais importante é a saúde do nosso companheiro, ele está sendo medicado, foi pro hospital, está sendo acompanhado e vai jogar o Edmundo. O Edmundo começa o jogo. Até aí tudo bem. O pessoal sentiu, o Ronaldo veio jogando a Copa toda, na final, o melhor jogador do mundo. Fomos pro jogo e quando chegou realmente o Edmundo já estava fazendo uma preparação para o jogo, uma botinha. O Ronaldo entrou no vestiário dizendo que iria jogar, que queria jogar. Estava inteiro. Estava bem. Havia passado mal e tudo mais, mas estava já medicado e poderia jogar. E teve uma reunião do Zagallo com o pessoal dos médicos e tudo mais, e o Ronaldo
vestiu a roupa e foi jogar. Você imagina isso tudo acontecendo a 40 minutos de um jogo, a 20 minutos de um jogo, assim, é pro aquecimento. É muito ruim essa falta de concentração. E qual foi a reação do Edmundo? Edmundo no próximo bloco. Sim. O próximo bloco. Ah, sim, que vai render muita coisa aí dessa história de seleção brasileira. Daqui a pouco a gente volta com o ídolo Carlos Germano falando sobre Copa do Mundo.